tô em Stuttgart, na Alemanha, e nesse vídeo eu vou fazer um tour pelo quarto do hotel. Gente, para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniele Olgado, eu sou arquiteta. Atualmente estou morando em Besançon, no interior da França, já fazem uns 11 meses. Besançon fica bem próximo da divisa com a Suíça, e há uns 4 meses o proprietário da casa pediu ela de volta. Eu já fiz um vídeo contando essa novidade, inclusive com um tour pela casa que a gente morou. Eu quero compartilhar tudo por aqui nessa nova fase, né, com um apartamento antigo que é mobiliado também. Mas eu quero deixar com a nossa carinha, então quero compartilhar aqui várias dicas de decoração para apartamento, casa alugada. Então, se você gosta desse universo da arquitetura e decoração, não é inscrito no canal ainda, já aproveita e se inscreve, ative o sininho que tem vídeo novo toda semana. Já era para ter saído um vídeo com um tour pelo apartamento que a gente vai morar. Já tava tudo certo pra gente se mudar, mas infelizmente não deu certo da gente mudar na data prevista, porque teve um problema com o quadro de energia. Na França é necessário ter uma permissão de aluguel para você conseguir alugar algum imóvel. E esse apartamento, como vai ser a primeira vez que será alugado, não tinha essa permissão ainda. Então ele teve que passar por uma adequação, não foi aprovado. E para o nosso azar, a prefeitura lá tá de férias. A gente nunca viu isso, né? Mas enfim, parece que a pessoa responsável por isso vai retornar só dia 15 de agosto agora, então a gente tem que aguardar. E aí, então, a gente decidiu mudar para apartamento no final desse mês. Só que a gente entregou a casa no meio do mês passado. E aí a gente tinha que achar alguma solução, algum lugar pra gente ficar, né? A gente tava ficando na casa de amigos, mas o meu marido é engenheiro mecânico. E aí tá rolando uma formação aqui em Stuttgart na área dele. É uma formação que dura um mês. Então a gente tinha pensado em vir pra cá, já tava com o hotel tudo certo, pela universidade, né, que forneceu toda essa formação pra ele. Mas com essa questão da mudança, como ele vai começar a dar aula no dia 1º de setembro lá em Besançon. Essa formação vai até a primeira semana de setembro. Então a gente tinha desistido de vir pra cá, porque ia ficar muito corrido. Mas aí, com tudo isso, a gente resolveu vir pra cá, passar 20 dias, até a gente conseguir mudar pro apartamento. Bom, eu tô falando isso só pra dar uma contextualizada mesmo, pra quem te acompanha, tá aguardando esse tour pelo apartamento. Não deu certo ainda, mas assim que a gente for pro apartamento, eu faço um tour por ele também. E agora, como a gente tá em Stuttgart, a gente decidiu vir para cá nessa semana, então a gente não tinha planejado muito a viagem. Inclusive, a gente teve até um problema na estrada vindo para cá. O cabo da embreagem do carro quebrou no meio da estrada, faltavam uns 45 quilômetros para a gente chegar aqui. Ficamos lá quase 2 horas na estrada, vendo o que a gente ia fazer, mas enfim. Meu marido conseguiu fazer o carro andar, a gente chegou aqui. E o quarto é uma gracinha. É um hotel simples, inclusive tem até uma moradia estudantil. Mas eu acho que é interessante mostrar, porque dá pra gente tirar várias dicas e inspirações daqui na hora de decorar, planejar a sua casa. Então eu vou fazer um tour agora com vocês. Essa é a porta de entrada ao quarto, e aqui bem do lado a gente já tem uma marcenaria de apoio com um cabideiro, uma prateleira alta, e nesse armário aqui a gente tem algumas prateleiras internas e também um frigobar que fica aqui dentro escondidinho. E uma solução bem bacana também, ó, ele tem um design bem clean, é uma solução bem econômica também. Então esse armário não tem puxador, e aí nesses casos, ó, a gente faz um avanço aqui da porta para a gente conseguir ter essa pega aqui e abrir o armário com facilidade. Do lado dele aqui a gente também tem um espelho bem grande com as pontas arredondadas aqui. E um detalhe também que acaba fazendo toda a diferença são os alinhamentos, ó. Então aqui o topo do espelho tá alinhado com o topo do armário. E aqui desse outro lado a gente tem o volume do banheiro. Ele é todo pintado nesse cinza mais escuro, inclusive a guarnição aqui da porta do banheiro. Só a frente dessa porta, que também poderia ter sido pintada no mesmo tom, né? Que aí não chamaria tanta atenção e ficaria mais elegante. E uma dica bacana também é você utilizar os acabamentos dos interruptores e tomadas num tom próximo da cor da parede, que assim fica bem mais discreto, ó. Nesse quarto, todos os acabamentos são pretos, mas aqui as outras paredes, ó, são todas branquinhas,
inclusive aqui o teto. E aí, a gente poderia ter utilizado aqui nessas paredes branquinhas os acabamentos também em branco, que não chamaria tanta atenção, ficaria mais discreto. E do outro lado desse espelho tem uma mesinha de trabalho bem espaçosa, com um design clean. E aqui a gente já consegue ver bem a paleta de cores desse quarto, que é bem neutra, sóbria, mas ao mesmo tempo bem aconchegante, com esse contraste, né? Do preto, branco, cinza e esse caramelo, esse alaranjado que está presente no piso, nesse padrão amadeirado que traz bastante aconchego. É um piso vinílico que também é bem agradável ao toque. E tem também essas poltronas num tom alaranjado mais queimado. Aqui essa cadeira é num corino caramelo que também se repete ali na cabeceira da cama. Então é interessante a gente trabalhar nos ambientes as repetições de materiais, tá? Então aqui as mesinhas de cabeceira também tem um design bem clean, com os pezinhos metálicos pretos, bem fininhos. Aqui o tampo no MDF, que imita um mármore, né? E esse padrão também se repete aqui na mesinha de trabalho, ó. Então tem os pés metálicos, aqui ele já forma esse desenho em X, né? E o tampo da mesa também é o mesmo, ó, esse MDF que imita um mármore. Aqui também tem esse móvel de apoio nos pés da cama, que é super útil para deixar a roupa de cama quando for dormir, né? E a estrutura desse móvel também é toda em serralheria preta, bem fininha aqui. E o estofado já é nesse corino também preto. A estrutura da cama é toda em MDF cinza. E aqui a gente tem como destaque essa parede onde fica a cama com esse papel de parede nos tons de cinza e preto. Dos dois lados da cama, que é uma cama queen bem espaçosa, tem aqui mesinhas de cabeceira com um design bem simples, mas que é interessante ter esse apoio ao lado da cama, né? E também esses pendentes aqui iguais, um de cada lado, que traz uma iluminação bem gostosa à noite. Esse pendente aqui também é preto fosco, com a cúpula num vidro meio azulado que traz uma iluminação difusa bem gostosa. Depois eu vou acender para vocês verem. E aqui, ó, nesse quarto não tem forro de gesso, tá? É direto na laje. Só que aqui não tem um ponto elétrico para a gente conseguir instalar os pendentes. O ponto elétrico tá aqui na parede, olha que interessante. Eles fixaram aqui e usaram um desviador lá no teto para conseguir regular aqui a altura também desse pendente. E olha como ficou interessante, uma solução bem bacana para quem não tem um rebaixo de gesso, né, só a laje mesmo e não tem pontos elétricos, você consegue puxar aqui pela parede e utilizar esses desviadores que traz uma estética bem interessante também. Aqui de circulação ao lado da cama tem 55 centímetros, eu acabei de medir, mas eu sempre gosto de deixar aí no mínimo uns 60, que é uma largura mais confortável, tá? Então aqui a gente tem uma mesinha de cabeceira bem simples e também um ponto de tomada, que é bem importante, né, até o lado da cama, e dois interruptores. Um para iluminação geral, que é nesses spots aqui, ó, direto na laje. Eu não gosto muito desse tipo de iluminação porque acaba ofuscando um pouco. Eu sempre prefiro em quartos utilizar uma iluminação mais indireta, tá? E aqui a gente também tem um interruptor para ligar essa iluminação aqui do pendente. Então, olha que iluminação gostosa, né? Essa luz mais quente, amarelada, que traz um aconchego ainda maior para os ambientes. Então, é o tipo de iluminação que eu sempre falo, né, que prefiro para os ambientes internos de casa, tá? Justamente por trazer esse aconchego aí para os ambientes. Outro elemento que faz bastante diferença e traz aconchego para o quarto é a cortina. Então aqui tem uma parede bem grande, com duas janelas também bem generosas, que traz uma iluminação muito boa aqui para o quarto. E essa cortina vai do teto
até o piso e também pega toda a extensão da parede, tá? De pilar a pilar. E aqui, ó, também tem um pilar central dividindo essas duas janelas, mas essa cortina continua aqui. Esse quarto não tem forro de gesso, como eu já falei, então essa cortina é fixa num trilho suíço duplo, preso direto na laje. O trilho suíço duplo é uma ótima opção porque fica bem discreto no forro e a gente consegue utilizar duas cortinas com funcionalidades diferentes. Então aqui a gente tem essa cortina branquinha, num tecido bem leve, como se fosse um voal com uma transparência maior, que dá esse acabamento, esse caimento bonito durante o dia. E também tem essa cortina cinza, que na verdade é um blackout. Então aqui na Europa é comum ter as janelas em PVC com vidro duplo e persiana externa. Mas nesse caso não tem, então eles colocaram essa cortina blackout. Se eu fechar aqui dos dois lados, o quarto fica totalmente escuro. Essa é a minha visão sentada aqui da cama. E para quem gosta ou quer colocar uma TV no quarto, sempre deixe ela alinhada aqui com a cama, tá? Aqui ela não tá alinhada com a escrivaninha, mas a lateral dela aqui, ó, está alinhada com a extremidade da mesinha. Então isso já dá uma sensação de harmonia pro ambiente, esses alinhamentos, né? E em relação à altura da TV na parede, eu sempre gosto de deixar entre 1,30 m a 1,50 m do eixo da TV, tá? Em relação ao piso, mas isso vai depender também do tamanho da TV, da altura da cama. A TV tá fixada direto na parede e para não ficar aparecendo os fios, olha aqui onde estão as tomadas. Então assim a gente consegue ter um fácil acesso e elas ficam escondidinhas, ó. Aqui entrando no banheiro, bom, para começar, o interruptor que aciona a iluminação dele é aqui pelo lado de fora, tá? O que é muito comum aqui na Europa. Aí entrando a gente já tem de frente a cuba, aqui tem um espelho bem grande também, ao lado fica o chuveiro. É um espaço assim bem pequeno, mas tá confortável. Aqui também é muito comum já comprarem essas cabines de chuveiro pronta, então normalmente a área do box é sempre mais elevada. Do lado aqui também tem a bacia sanitária. É um banheiro simples, ele é todo revestido com essa pastilha cinza, que segue a paleta de cores do quarto, né? Somente essa muretinha aqui onde fica a cuba é nessa pastilhinha menor, num tom de cinza mais escuro. E aí tem essa pastilhinha aqui perdida no tom de laranja, que é a cor da identidade visual desse hotel. E aqui é uma solução muito interessante, como a gente não tem uma bancada, né? Só tem essa cuba de louça, eles fizeram essa muretinha que serve como um apoio para deixar aquelas coisas que utiliza no dia a dia. E uma dica também para economizar é que você não precisa revestir todas as paredes de piso a teto, tá? Então aqui somente a área do box do chuveiro é toda revestida de piso a teto, mas aqui, ó, onde fica a bacia sanitária, revestida somente a meia altura, porque a gente também tem esses pontos hidráulicos, né, assim como na bancada aqui da cuba, mas as outras paredes não tem revestimento, é somente na pintura mesmo. E não tem problema, tá? E aqui a gente também tem um aquecedor, que é fundamental na Europa, né, porque o inverno é bem rigoroso. Gostaram desse tour, dessas dicas? Quando vai em algum lugar, você repara em todos esses detalhes? Comece a observar, porque muito do que a gente vê pode servir de inspiração para aplicar na nossa casa.
Então eu espero que tenha gostado desse tour. Não esquece de me deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, à bientôt!